O canal é Área de Combate. O nome do título é Exército Ucraniano lançou um ataque massivo de drones em Moscou, cara. E aí, você acompanhou essa notícia? Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui em Moscou, aí muda totalmente o contexto, né? Porque o Mano Volta tá até falando que ele viu vídeo lá sobre a vida na Rússia e que vida normal, nem parecia que tava em guerra. Vamos ver agora. O ataque massivo de drones em Moscou representa um marco importante no conflito entre Ucrânia e Rússia, demonstrando o uso cada vez mais sofisticado de tecnologia militar por parte das forças ucranianas. Moscou, um símbolo do poder russo, foi atingida de maneira que poucos poderiam prever, indicando que a Ucrânia não hesitará em levar a guerra para dentro do território russo, desafiando a segurança interna da Rússia. Esses drones, fornecidos pelo Reino Unido, desempenharam um papel central nas ofensivas ucranianas, particularmente na região de Kursk, onde os combates têm se intensificado. Segundo o Sunday Times, o governo britânico, liderado por Keir Starmer, adotou uma postura mais agressiva em relação ao fornecimento de armas à Ucrânia, sinalizando que o envolvimento direto do Ocidente no conflito está se tornando cada vez mais evidente. Esse ataque não é apenas um evento isolado, mas parte de uma estratégia maior que reflete a capacidade ucraniana de atacar o coração da Rússia. Moscou, capital e símbolo do poder russo, foi atingida por drones em uma demonstração clara de que as linhas de batalha estão cada vez mais fluidas. A Rússia, que até então tinha o controle aéreo da guerra, agora enfrenta a ameaça de ataques tecnológicos que desafiam sua superioridade tradicional. O fato de o Reino Unido não estar mais escondendo sua participação ativa no conflito, com o envio de armas, como os tanques Challenger 2 e drones avançados, é uma evidência de que as potências ocidentais estão dispostas a fornecer à Ucrânia os meios necessários para intensificar seus ataques contra alvos estratégicos russos. O uso de drones, embora nem sempre sejam diretamente de combate, também mostra uma nova dinâmica no campo de batalha. Drones como o Malloy, que tem a capacidade de dividir tropas e evacuar militares feridos, indicam uma mudança na forma como a guerra é conduzida. Ao invés de depender exclusivamente de combates diretos e grandes ofensivas terrestres, a Ucrânia está adotando uma abordagem mais tática, utilizando drones para maximizar o impacto de suas operações com menos perdas humanas. Isso também é um reflexo da estratégia de guerra moderna, onde a tecnologia desempenha um papel central em alterar a dinâmica tradicional do confronto. Além disso, o posicionamento aberto do Reino Unido ao lado da Ucrânia pode ter implicações profundas no futuro do conflito. A decisão de Keir Starmer e do secretário de Defesa John Healey de não esconder o uso de armas britânicas no conflito envia uma mensagem clara. A guerra na Ucrânia não é apenas uma luta regional, mas um campo de batalha que define o equilíbrio de poder global. A Grã-Bretanha, ao assumir uma postura mais assertiva, espera que outros aliados façam o mesmo, aumentando o apoio militar à Ucrânia e pressionando ainda mais a Rússia, que já enfrenta sanções econômicas severas e o isolamento diplomático. No entanto, essa escalada também traz novos riscos. O envolvimento cada vez mais aberto das potências ocidentais pode aumentar a hostilidade russa, levando a respostas mais agressivas e imprevisíveis. A Rússia... Agora, como é que a Rússia ataca várias potências, né, da Europa? A vantagem da OTAN é essa, né? Porque não chegou só apoio da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Tem também alemão, tem francês, tem polonês, tem um monte. E aí a Rússia, por conta disso, vai fazer um ataque a todos esses países, diretamente no território de todos esses países. Então, o que era muito tímido tem se intensificado agora, cara. É isso que eu acho que essa é a grande pergunta, né? Se a gente tiver vídeo, né, que analisasse isso, né, seria bom para reagir. Porque, a não ser que justifique uma capacidade da indústria militar, né, e por isso que só agora está chegando, mas é um avanço ucraniano e
uma aceitação ao risco, né, contra a Rússia muito grande desses países nesse momento, em agosto, né? Acho que começou 6 de agosto, hoje é 23 já, né? 23 de agosto. Porque é muito próximo das eleições nos Estados Unidos, né? E talvez isso seja uma boa propaganda para os democratas, né? Que é o atual governo, né? Não sei, esse elemento que eu consigo perceber. Agora, em relação à capacidade da indústria militar, por que esse apoio está chegando só agora? Mas vários países, vários blocos de países assumindo risco, a Rússia não vai também, né, atacar todos esses países, né? Reino Unido, Alemanha, França, Polônia, né? É isso, vamos nessa. A Rússia já acusou os países ocidentais de interferência direta e a possibilidade de um conflito mais amplo, envolvendo a OTAN, está cada vez mais presente. Os ataques a Moscou podem ser vistos como um prenúncio de uma nova fase na guerra, onde a Ucrânia, com o apoio de seus aliados, tenta atingir alvos mais profundos no território russo, desafiando a segurança interna da Rússia e abalando a confiança em sua liderança militar. Esse novo cenário de guerra, com o uso de tecnologia de ponta e o apoio cada vez mais aberto do Ocidente, está transformando o conflito em um teste de resistência tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Com ataques como o de Moscou, a Ucrânia demonstra que está disposta a levar a guerra para o território russo, alterando as expectativas de uma guerra de defesa limitada para um conflito que ameaça diretamente a integridade territorial da Rússia. O cenário na cidade russa de Sudzha, controlada pela Ucrânia, na região de Kursk, expõe a complexidade da guerra. Enquanto as tropas ucranianas avançam, os cidadãos russos ali presentes se encontram em uma posição de incerteza, agradecendo pelo bom tratamento que têm recebido das Forças Armadas ucranianas, mas desejando o fim do conflito. De acordo com o Washington Post, os repórteres que visitaram o território ocupado não observaram qualquer evidência de que os soldados ucranianos tenham roubado ou atacado civis, em contraste com o comportamento normalmente atribuído a forças invasoras. O modo como as forças ucranianas operam nesta região e tratam a população local reforça as declarações oficiais de que a ofensiva da Ucrânia não tem como objetivo uma anexação prolongada, mas sim uma manobra tática. Tu vê que tudo faz parte de uma propaganda, né? E o jornal, lógico, o jornal é um jornal de origem dos países ali da OTAN, né? Se fosse um jornal russo, ele ia propagar dizendo que estava tendo abuso, né, contra civis e tal, crime de guerra, tudo isso. Então, você vê que as notícias que chegam, né? E eu não estou descredibilizando, não estou dizendo que não é isso, mas assim, você percebe que a notícia que chega com informação fornecida pela Ucrânia são todas positivas. Inclusive, eles consideram que seja um ataque de defesa, né? Que é uma estratégia de defesa e não uma estratégia de ataque, né? Afinal, estão invadindo o território e atacando a Rússia para poder frear e entrar numa negociação, né? Num cessar-fogo, né? Então, vamos nessa. A incursão é vista como uma forma vital de impedir que Putin congele o conflito em uma posição que prejudicaria a Ucrânia. Embora os russos entrevistados em Sudzha reconheçam que foram bem tratados, eles ainda expressam o desejo de que sua cidade volte ao controle russo, mostrando o paradoxo de um povo que, mesmo em guerra, anseia pela paz e pela restauração da normalidade. Diante da falta de informações confiáveis das fontes russas, muitos moradores foram obrigados a recorrer a publicações ucranianas e ocidentais para entender o que está acontecendo. A censura russa, que suprime notícias inconvenientes sobre a guerra, isolou ainda mais Exatamente, o que eu acabei de falar, né? Tem que recorrer a publicações ocidentais. Então, toda notícia que nós estamos tendo, todos os vídeos aqui no Brasil, com a mesma fonte, né? Então, dá a entender uma postura e um avanço positivo da Ucrânia, né? Que agora vive em pânico, sem apoio adequado e com o inverno se aproximando. Nesse contexto, o comandante russo Apti Alaudinov, ligado a Ramzan Kadyrov,
e ao Ministério da Defesa da Rússia, aparece em um vídeo chamando os jovens conscritos para a linha de frente. Ele afirma que aqueles que forem mortos no Oblast de Kursk irão para o céu. Mas Alaudinov, ele mesmo, não está lutando na linha de frente. Ele apela aos pais dos conscritos, dizendo que a Rússia está sob ataque inimigo e que todos devem defender a pátria. Se os seus filhos de 18 anos, que já fazem parte do Ministério da Defesa, não devem defender a pátria quando ela está sob ataque, por que este país precisa de vocês e de seus filhos? Disse Alaudinov em um vídeo publicado no Telegram. A realidade no campo de batalha, no entanto, contradiz essa retórica. Agora, se isso é verdade, mostra uma fraqueza também, né? A necessidade de você mandar ali jovens de 17, 18 anos, inexperiente, né? Contra um avanço forte da Ucrânia com um apoio massivo da OTAN, é mandar esses jovens aí para a morte, né? Será que isso demonstra uma fragilidade, né, de pessoal de exército da Rússia? Vamos nessa. Após a ofensiva ucraniana na região de Kursk, ficou evidente que a fronteira era protegida apenas por unidades de defesa territorial, guardas de fronteira e pequenos grupos militares, incluindo conscritos. De acordo com o Washington Post, mais de 250 conscritos foram capturados, apesar da promessa de Putin de não enviar jovens recrutas para o combate. Os apelos dos pais, exigindo que seus filhos fossem retirados da zona de guerra, foram ignorados, e em vez de evacuar os conscritos, mais jovens de outras regiões começaram a ser transferidos para a área. Este cenário revela o crescente dilema enfrentado pela Rússia, onde o uso de conscritos, contradizendo promessas anteriores, e a incapacidade de proteger adequadamente as fronteiras, estão criando um ciclo de caos e frustração tanto para os soldados quanto para os civis. A guerra continua a revelar as tensões internas na Rússia e as implicações devastadoras para aqueles que estão na linha de frente, enquanto o conflito se estende para territórios que antes não imaginavam ser atingidos. A escalada do conflito, marcada pelo ataque massivo de drones a Moscou, evidencia que a guerra entre Rússia e Ucrânia atingiu um ponto de não retorno. A capacidade da Ucrânia de lançar ataques profundos no coração da Rússia, como a capital, e o uso de tecnologia avançada fornecida por aliados ocidentais, como o Reino Unido, demonstra que o conflito está longe de ser contido às fronteiras iniciais. Ative o sininho das notificações. Bom, o nome do canal é Área de Combate. Agora, nós reagimos a 3 vídeos, cara, todos eles extremamente positivos para a Ucrânia. Esse foi mais um. Inclusive, esse tinha como título, né, que a Ucrânia ataca Moscou com drones, né? Ataque massivo de drone contra Moscou, mas imagem mesmo nós não tivemos, né? Desses ataques, né? Tem ali fala do drone e tal, mas a gente não vê, né? A gente não vê Moscou sendo atacado de forma assim. Bom, coloca em xeque a força e a capacidade do exército russo, a força do Putin, o blefe ou não do Putin, né, do avanço do Marinha Vermelha, que não seria tolerável. E é isso, né? O que eu alertei para vocês e fico com essa sensação é que me parece uma campanha de propaganda fortíssima, né? Talvez por interesse até, né, de convencimento, né, dessas nações envolvidas nesse conflito, né? E com impacto na eleição lá nos Estados Unidos. Mas vamos acompanhar, reagimos aqui a 3 vídeos da guerra da Ucrânia, todos eles, né, bem positivos, né, para a Ucrânia. Tu ficou com essa sensação também, cara? Faz parte da propaganda, né? Como foi falado aí, a propaganda, né? A propaganda russa, ela diz que provavelmente para sua nação ali, que é eles que na verdade estão sofrendo pode ser, né? Tô só especulando. Eles estão sofrendo ataque, né? E enquanto eles estão promovendo ataque, estão botando jovens, né, na linha de frente, enfim, tudo isso que foi falado aí. Agora, vai saber quem tá falando a verdade, né?
na guerra, os dois lados querem o mesmo objetivo, né? No caso ali, a Rússia quer anexar aquele território ucraniano e a Ucrânia, ela quer se ver livre da Rússia, né? Então eles vão fazer de tudo, né? Na guerra vale tudo, né? Agora, não é guerra declarada, né? Oi? Não é guerra declarada. Por quê? Ué, não foi declarado guerra, né? Não. A Rússia fala que é É uma operação especial. operação E a especial, Ucrânia exatamente. fala que é um ataque como defesa, né? Isso. É.